gostava de salientar aqueles que são, do ponto de vista do CDS, não diria os pecados capitais, mas diria os erros principais desta administração. Desde logo, e em primeiro lugar, a política fiscal, que está no coração daquilo que um Estado-membro da União Europeia reserva para si, do ponto de vista da liberdade de atuação dos governos, e que, a nosso ver, tem sido usado erradamente contra o contribuinte e, sobretudo, em desfavor do crescimento da economia. Em todo caso, há uma marca deste governo que é a do fanatismo fiscal, que já nada albergará. Este governo pôs o contribuinte a pagar o déficit, fez 4 aumentos de impostos em 4 orçamentos e é responsável por uma administração fiscal que pisa sistematicamente os direitos dos contribuintes, fazendo cobranças ilegais, cobrando juros indevidos, cativando e retendo irregularmente salários e procedendo a penhoras que são verdadeiros confiscos. Isto, para um partido democrata cristão, conservador e liberal, é inaceitável. Depois, a segunda marca deste governo, em particular neste último ano, é a da desumanidade na política de saúde. Este governo, como um dia disse bem a Sra. Deputada Teresa Carreira, é muito rápido e assertivo a conjugar o verbo fechar e é muito lento e hesitante a conjugar o verbo abrir. E isto, em matéria de serviços de saúde, é especialmente verdade. Os resultados, quer no âmbito das listas de espera para as primeiras consultas, quer no âmbito das listas de espera para as cirurgias, quer ainda no âmbito das requalificações, nomeadamente das urgências, que foram feitas sem atenção às alternativas, não são resultados positivos. E devo, aliás, dizer que as duas linhas de política que tiveram resultados melhores são a continuação de linhas de política anteriores, seja numa gestão mais empresarializada e, portanto, mais eficiente dos hospitais, seja na abertura do mercado dos genéricos. Em terceiro lugar, quero citar expressamente como marca deste governo aquilo que nós consideramos a mediocridade na educação. Muito curiosamente, tem havido muitas discussões estatutárias sobre a educação. Nunca existe a discussão essencial. O que é que se ensina e o que é que se aprende nas escolas. Nós continuamos a ter, e este governo não mudará na substância essa linha de política, um Ministério da Educação centralista, uma muito reduzida liberdade de escolha das famílias face à escola que querem para os seus filhos, uma desautorização sistemática da posição dos professores dentro da sala de aula, dentro da escola e na comunidade, e um relaxamento dos níveis de exigência face aos alunos, que é puro fruto de objetivos estatísticos. Do ponto de vista da Sra. Ministra da Educação, escola boa é uma escola onde não há exames, onde as faltas tanto está a serem justificadas como não justificadas, onde os professores são avaliados pelas notas que dão aos alunos, quando as notas que são dadas aos alunos só avaliam, evidentemente, os alunos, onde os critérios de exigência nunca são os necessários para a excelência do país, são apenas os suficientes para o cumprimento de objetivos estatísticos. Em quarto lugar, quero citar a questão da insegurança, que marca, como o CDS disse muitas vezes, esta governação. Por um lado, pela incapacidade de prever a evolução do histórico da criminalidade, que, se devidamente observado, levaria um governo a tomar precauções quanto à sofisticação da criminalidade em Portugal, o aumento da criminalidade que é violenta, o aumento da criminalidade que é feita por gangues, o aumento da criminalidade que é juvenil e que precisa de respostas a vários níveis por parte do Estado, para garantir a liberdade dos cidadãos. Este governo tem sido muito incauto em matéria de segurança.
nem prevê, nem tem mão firme quando os factos já aconteceram. Para isso, basta ver não apenas políticas penais laxistas, mas a falta de reforma no dispositivo para o tornar capaz e competente face à criminalidade, a questão da política de efetivos, a mobilização das forças e a mobilização de cada um dos agentes e também a ausência, do nosso ponto de vista, de políticas sociais suficientemente integradoras nas áreas metropolitanas que evitem o início de um percurso criminal. Em quinto lugar, quero citar como marca deste governo uma forte penalização dos idosos, que são, na essência, a camada mais pobre do país. É extraordinário que um governo que proclama ser socialista tenha sido, até hoje, o governo com mais baixos aumentos de pensões na história democrática em Portugal. A verdade é que os aumentos de pensões deixaram de seguir a política de convergência, significaram perda de poder de compra ano após ano dos pensionistas, foram de par com a perda de determinadas regalias que pessoas muito pobres tinham no sistema de saúde, nomeadamente em matéria de coparticipação de medicamentos, e os números do INE não permitem duas leituras. É evidente que o Sr. Primeiro-Ministro gosta de dizer que os números do INE são de 2004 a 2006, esquecendo a respectiva ficha técnica, ou seja, os inquéritos do INE são feitos sobre rendimentos do ano anterior àquele que se refere. Portanto, os dados do INE que são conhecidos sobre a pobreza referem-se ao período 2003-2005 e referem uma queda da taxa de pobreza de 2 pontos quando esteve em vigor a política de convergência de pensões. Ela terminou, o complemento social do idoso não o substituiu e a verdade é que o fosso para com os mais pobres, que são os mais velhos, tem aumentado. Finalmente, queria ainda citar 2 pontos que, do nosso ponto de vista, constituem marcas deste governo. Relativamente ao abandono da agricultura e a inexistência de uma estratégia empresarial que dê competitividade à agricultura portuguesa. Basta olhar para a Espanha para ver como eles conseguiram fazê-lo, não é preciso inventar a roda. O ano passado, os agricultores perderam de uma assentada só mais de 5% do seu rendimento e perderam-se dezenas de milhares de candidaturas. E, portanto, há uma espécie de eliminação estatística na agricultura e, como sabem, proliferam os atrasos nos pagamentos do Ministério da Agricultura aos agricultores. Finalmente, gostava de citar como marca deste governo, que, como direi a seguir, raramente se fica ou se apercebe de um valor muito importante em política, que é o bom senso, as práticas abusivas da ASAI. Uma coisa é uma instituição defender a higiene e a saúde pública, outra coisa é utilizar a ASAI, como frequentemente tem sido utilizada, para destruir produtos tradicionais portugueses, arruinar economias familiares, dar cabo de muitas pequenas empresas e, às vezes, ter mesmo a pretensão de policiar o gosto de cada um. Isso não tinha acontecido antes, aconteceu com este